Fala pessoal, o controle interno é uma prática essencial realizada pela própria organização, seja privada, seja pública, por meio de uma estrutura, né, de uma unidade integrante, de uma estrutura administrativa. E a gente vai estudar agora como que a Constituição Federal desenhou o controle interno no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e de todos os poderes. Essa atividade de controle interno, ela abrange atividade, por exemplo, deixa eu colocar aqui na tela, olha, de vigilância, de orientação, de correção das demais unidades administrativas. Esse conceito de controle interno, ele é abrangente e envolve toda a administração. É importante a gente entender o significado de controle interno. Eu gravei aulas aí para trás que a gente trata controle interno internacional, a estrutura de curso, mas também é importante, na maioria das provas, entender muito bem controle interno na Constituição Federal. Isso porque cai muita questão literal e se você não tiver familiarizado com as expressões e os dispositivos legais presentes lá no artigo 70 da Constituição Federal, você vai acabar perdendo questão que é um pouco fácil, né? Porque não tem muita pegadinha, como eu vou mostrar nessa aula aqui para vocês. Então, a aula hoje eu vou falar sobre o controle interno da Constituição Federal. E quando a gente se referir ao controle interno, eu vou estar sempre falando algumas definições, a abrangência do controle interno, os objetivos do controle interno e algumas premissas básicas do controle interno na Constituição Federal. A primeira delas, pessoal, é que o controle interno, o controle interno é uma ação proativa exercida pela própria entidade, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Judiciário, seja o Tribunal de Contas, seja uma autarquia, a própria entidade vai exercer essa ação proativa, que tem como objetivo monitorar, orientar e corrigir processos para garantir que as atividades estejam alinhadas com seus propósitos. Então, primeira coisa aqui, ó, objetivos do controle interno: salvaguarda do patrimônio, verificação da exatidão e fidelidade nas demonstrações financeiras. Perceba que essa prática também vai além de questões financeiras, né? Abrange toda a totalidade das operações e processos da organização. Por isso que está aqui, ó, promoção da eficiência operacional. Através do controle interno, a organização vai buscar assegurar que todos os seus procedimentos sejam conduzidos conforme as normas estabelecidas. Com isso, eu coloquei mais um objetivo aqui do controle interno, né? Que é estímulo à conformidade com as diretrizes estabelecidas pela administração, pelas normas, pelas leis, pelo Tribunal de Contas e por aí vai. Essa abordagem integrada e destacando essa importância do controle interno, não apenas como uma ferramenta de conformidade, mas também como um facilitador do bom funcionamento do órgão e esse aprimoramento contínuo de todas as áreas organizacionais dos poderes, vai fazer com que você consiga, por exemplo, montar uma boa discursiva. Então, tente pegar esses pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, vamos continuar caminhando aqui, ó. A gente tem os princípios constitucionais do controle interno. E, assim, vai ter aqui legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O controle interno de cada poder vai ajudar bastante a administração a atingir esses princípios constitucionais. A gente sabe que os princípios constitucionais são pilares que irão orientar o funcionamento de toda a administração pública e com certeza vai também trazer informações relevantes e orientações relevantes para o controle interno. Vamos explorar esses conceitos então. Trouxe aqui, ó, legalidade. O princípio da legalidade, ele estabelece o quê?
que todos os atos da administração pública devem obedecer aos comandos legais, devem estar em conformidade com as leis vigentes. E o controle interno atua para garantir isso, para garantir que as ações dos órgãos e entidades estejam em observância das normas legais. O controle interno atua bastante para a gente manter a legalidade dentro do órgão. O controle interno vai estar ali sempre atuando, verificando, fazendo auditorias internas, sendo um pilar ali dentro da administração, de poder conferir se o pessoal está realmente cumprindo e obedecendo os comandos da legalidade. Já o princípio da impessoalidade, ele visa garantir a neutralidade dos agentes públicos, né, sem marcas pessoais. O agente público, na condução de suas atividades, ele tem que evitar a presença de elementos pessoais ou particulares em suas condutas. E o controle interno contribui para que as ações sejam pautadas pelo interesse público, sem favorecimentos individuais. O controle interno vai estar sempre focado nisso, verificando se o princípio da impessoalidade está sendo respeitado. Além do princípio da legalidade, a gente tem um princípio da moralidade, que impõe os agentes públicos a atuar com ética e honestidade em suas ações. Atuação ética e honesta. O controle interno vai desempenhar um papel crucial na fiscalização para evitar condutas que violem padrões éticos, que violem aí, padrões que vá contra a honestidade, a moralidade da administração pública. O princípio da publicidade é muito importante, né? Porque a publicidade, no contexto da administração pública, é assegurar que as ações da administração pública sejam transparentes e acessíveis aos cidadãos. Tem agora uma tarefinha aqui, ó. Digite assim, Portal da Transparência, GovBR, ou Portal da Transparência União. Você vai perceber que está lá o quê? CGU, Controladoria Geral da União. Por quê? Porque o controle interno, ele tem como uma missão fazer com que os princípios constitucionais sejam respeitados. E a transparência está inserido nisso. Então, o controle interno ele vai contribuir ativamente para que as informações relevantes estejam disponíveis. O controle interno vai promover a transparência na gestão pública. Então, publicidade, o controle interno vai estar atuando na transparência e acesso do cidadão às informações. Por último, pessoal, o princípio da eficiência, aquelas ações executadas de maneira econômica e ágil. Então, o princípio da eficiência, ele demanda que as ações administrativas sejam realizadas de maneira econômica, de maneira ágil, de maneira eficiente, com a melhor utilização dos recursos disponíveis, com economicidade. O controle interno busca garantir eficiência nas entidades dos órgãos e entidades sob sua fiscalização. O controle interno é fundamental para isso. Perceba que a observância desses princípios, né, reforça a legalidade, a ética, a eficácia na atuação dos órgãos públicos, contribuindo dessa forma para uma gestão mais transparente e responsável. Quando a gente fala de controle interno nos órgãos públicos, eu quero só que você tome um cuidado, tá? Para ficar bem definido assim. Tanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Judiciário, quanto no MPU, quanto no Tribunal de Contas da União, e aí você lá no Estado, a mesma coisa. Cada órgão possui seu próprio controle interno. No Poder Executivo, a gente tem a Controladoria Geral da União, como um órgão central. Depois a gente tem alguns órgãos setoriais e algumas unidades setoriais que a gente vai estudar um capítulo à parte apenas do CGU. Não é fundamental o estudo do CGU para todos os concursos, para todo mundo. Agora a gente está fazendo aqui um panorama do controle interno na Constituição Federal. Pessoal, artigo 74 da Constituição Federal. Se eu falei algum artigo em algum momento, eu falei errado. Artigo 74 da Constituição Federal. Esse é o artigo que você vai levar para a prova e vai marcar todos os pontos que eu vou deixar para vocês aqui. A gente tem aqui 4 incisos importantes, mas eu vou dividir esses incisos
em 7 tópicos, que aí você vai conseguir, entre aspas, decorar mais fácil, né? Mas você vai entender e vai dar tudo certo. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Primeira frase primordial no seu conceito. Todos os poderes terão controle interno e eles manterão de forma integrada um sistema de controle interno. Perceba então que cada poder possui seu próprio controle interno, mas eles terão ação integrada. Eles trabalharão de forma integrada, com a finalidade de... Aí aqui a gente tem os 4 dispositivos, que eu vou dividir em 7, tá bom? Porque, por exemplo, aqui fala assim, ó, avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Eu prefiro colocar assim, ó, avaliar, a gente tem 3. Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA, fica mais fácil, tá vendo? Avaliar a execução dos programas de governo, avaliar o cumprimento dos orçamentos da União. Show? Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, gestão orçamentária, financeira, patrimonial e entidades de administração federal. Perceba que aqui a gente vai ver a legalidade e avaliar a gestão, né? O controle interno avalia a gestão. Aí vai avaliar a legalidade, eficiência, você não vai errar isso, tá bom? Continuando. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Isso aqui, olha, isso aqui gera pegadinha, hein? Então, vai comprovar a legalidade, primeiro ponto, se foi legal, e também avaliar os resultados da aplicação desses recursos públicos. A gente vai ver a legalidade e também vai avaliar os impactos. Uma outra informação que confunde bastante também é exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias. Olha, guarde isso também, tá? Operações de crédito, que é uma espécie de um empréstimo, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Então, exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias. Nós teremos muitas questões sobre isso também. E, por fim, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Para finalizar o artigo 74, a gente tem o parágrafo 1º, que traz a seguinte informação para a gente. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou legalidade, dela darão ciência a quem? Ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Lá na Constituição Estadual, a gente também vai ter essa determinação quando a gente tem, por exemplo, o sistema de controle interno dos estados ou do município darão ciência aos tribunais de contas do estado, ou Tribunal de Contas dos municípios. A gente vai ter que olhar a Constituição Estadual para ver como que está lá. Porém, como a gente está estudando o controle interno na Constituição Federal, pensa assim, os responsáveis pelo controle interno, então o controle interno do Poder Judiciário verificou, tomou conhecimento de uma irregularidade ou ilegalidade, dará ciência ao Tribunal de Contas. Poder Legislativo é a mesma coisa, e principalmente o controle interno do Poder Executivo. Eles darão ciência ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Toda vez que tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade e não dar ciência. Se não der ciência, vai se complicar. Beleza? Características do controle interno. Pessoal, algumas características super importantes para a gente poder finalizar essa parte de controle interno. Primeira, o controle interno é exercido dentro da própria organização. Ele é realizado por um órgão integrante da estrutura do ente, ou seja, é uma atividade interna e é uma atividade proativa. O controle interno é uma atividade interna e uma atividade
proativa. Ela é exercida por um órgão interno à estrutura do ente. Ele é criado com propósito específico, né? Diferentemente de uma função secundária, o controle interno ele é um órgão criado com um propósito específico de realizar atividades de vigilância, de atividades de orientação, de correção, fortalecendo a governança interna daquele órgão, daquele ente, daquele poder. Então, ele é criado com um propósito específico de realizar controle. A gente viu aqui essas atribuições que eu citei aqui para vocês. Está lá presente lá no artigo 74. Uma outra informação super importante é a subordinação à autoridade máxima. Na estrutura, o controle interno, geralmente, ele vai se subordinar diretamente à autoridade administrativa máxima do ente, Controladoria Geral do município. Ele vai estar assim, subordinado ao prefeito. Controladoria Geral do Estado vai estar subordinado ao governador, não vai estar subordinado a um secretário, a uma autoridade abaixo da autoridade máxima. Então, essa subordinação à autoridade administrativa máxima é uma característica do controle interno também. E essa relação aí de complementariedade com o controle externo. Então é importante notar que o controle interno ele não tem uma relação de hierarquia com o controle externo. Ambos se complementam para garantir supervisão abrangente e eficaz. Outra coisa que confunde bastante também, cuidado, tá? Teve uma situação que eles ficam falando assim, dentro dessa característica, né, do controle interno. O controle externo ele aplica sanções. O controle interno ele não vai aplicar sanção. Ele está ali para garantir uma melhor governança, uma melhor eficácia no tratamento dos recursos públicos e apoiar a administração. Essas características só do controle interno só para fortalecer a governança, a gestão organizacional, garantir a legalidade dos atos, manter todo o cumprimento legal normativo que é importante para toda a administração. Dentro dessas características, cuidado, tá? Porque pode falar assim, o controle interno aplica sanção. Não aplica sanção. Outra coisa que eu gosto de falar também é controle interno decidiu sobre algo e o servidor vai pedir um recurso hierárquico impróprio para o Tribunal de Contas. Isso também não existe, tá? Assim, não marque essa alternativa, não tem. Eles são órgãos que se complementam. Controle interno e controle externo não se fala de hierarquia, subordinação hierárquica, não tem nada disso, tá bom? O controle interno, ele se complementa com o controle externo. E é isso que eu quero falar agora. Qual é a função, né? Qual o papel do controle interno no controle externo? Você vai ver que o controle interno, ele desempenha um papel fundamental nesse apoio ao controle externo. Inclusive está aqui, né? Está até aqui, né? É o último, apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional. E vai criar ali uma rede de processos que vai contribuir para a transparência, a responsabilidade de um administrador, a eficácia na gestão pública. Por isso que eu quis destacar aqui algumas dimensões essenciais desse relacionamento. Primeiro, apoio ao controle externo por meio de auditorias nas contas dos responsáveis. O controle interno, ele vai produzir auditorias nas contas dos responsáveis pela gestão financeira e patrimonial. Assim, sempre buscando garantir a conformidade, identificar a irregularidade, tudo para fortalecer a atuação tanto do poder, do poder, né, do ente que está ali fazendo a gestão do patrimônio público, tanto também para fortalecer a atuação do controle externo. Você tem muita situação assim que o controle externo ele solicita, por exemplo, uma tomada de conta especial, e aí o controle interno vai assumir essa função de fazer uma tomada de contas. Tem muito isso dentro dessa relação de controle interno com o controle externo. O controle interno também vai emitir relatórios, certificados de auditoria e pareceres para subsidiar o Tribunal de Contas, especialmente assim
situações que o Tribunal de Contas ele não tem braço para poder fazer todas essas auditorias e relatórios. Então, o Tribunal de Contas vai fazer uma instrução normativa e vai solicitar que os controles internos de cada órgão jurisdicionado preencha, mande para o Tribunal de Contas, porque o controle interno ele está presente ali naquele ente, né? Muda ali a gestão, vamos supor, no município mudou o prefeito, mas o controle interno está ali. As pessoas continuam ali, a forma de trabalhar continua ali. Então, o Tribunal de Contas solicita bastante relatório para os entes preencherem, e normalmente quem vai preencher é o controle interno. O controle interno vai ter essa função de emissão de relatórios, certificados de auditoria, pareceres para subsidiar o Tribunal de Contas. Outra informação super importante que eu acabei de falar para vocês, que é aqueles casos que exige medidas mais rigorosas, o controle interno alerta formalmente a autoridade competente para instaurar uma tomada de conta especial, ou o Tribunal de Contas solicita ao controle interno para instaurar uma tomada de conta especial, sempre com o objetivo de fazer uma investigação aprofundada à situação específica. Normalmente, a instauração de tomada de conta especial é para poder fazer uma investigação aprofundada ali de uma situação específica. E, por fim, essa comunicação ao Tribunal de Contas, por conta de alguma irregularidade, ilegalidade identificada, contribuindo para a responsabilidade de uma melhor gestão dos recursos por parte daquele ente. Inclusive, caso não tenha, né, caso não tenha essa comunicação, a gente viu aqui que é sob pena de responsabilidade solidária, né? Aquele que deixou de fazer a comunicação responde por isso. Então, essa estreita interação entre o controle interno e o controle externo é importante. Por quê? Porque fortalece os mecanismos de supervisão, garantindo a conformidade, garantindo o cumprimento das leis, das normas, a eficácia na administração pública. Foi isso que a Constituição Federal trouxe para a gente. É importante a gente levar isso nas nossas provas. Tudo isso foi definido na Constituição Federal. Para a gente finalizar, então, importante, artigo 74, o sistema de controle interno, conforme definido na Constituição Federal, no artigo 74, desempenha funções cruciais para assegurar a legalidade e eficiência e eficácia na gestão pública. Os principais pontos que você vai levar para a prova é a avaliação do cumprimento das metas no PPA e execução de programas, comprovação da legalidade e avaliação da eficácia e eficiência na gestão, controle de operações de créditos, avais e garantias e o apoio ao controle externo no exercício de sua missão. Findou, pessoal? Controle interno, deixei aqui então a mensagem final. O controle interno é essencial para garantir a conformidade, eficiência e eficácia na gestão pública. Sua relação com o controle externo assegura maior transparência e responsabilidade na administração, e a observância dos princípios constitucionais reforça a legalidade e ética na atuação dos órgãos públicos. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais uma aula bem legal para vocês. Antes de mais nada, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no Tec Concursos, e daqui a pouco a gente volta. Valeu!